Esta é a resolução do teste 3 de equações diofantinas. Em um pedágio, cada carro paga R$ 7,00 e cada motocicleta paga R$ 4,00. Sabendo que foi arrecadado em um certo período de tempo R$ 142,00 e que pelo pedágio passou pelo menos um de cada um dos veículos, qual é o máximo de motos que passou nesse pedágio? Alternativa A, 27. Alternativa B, 34, alternativa C, 28, alternativa D, 30 e alternativa E, 32. Inicialmente, anota aqui os dados fornecidos no enunciado, que cada carro paga R$ 7,00 e cada motocicleta 4. Foi arrecadado R$ 142,00, então eu posso escrever essa expressão aqui. 7x mais 4y igual a 142. Isso chamando o número de carros de X e o número de motocicletas de Y. Eu tiro aqui o máximo divisor comum entre 7 e 4, resulta em 1. 1 divide 142, logo existe solução. O 7 ele é 1 vezes 4 mais 3, essa linha aqui, essa primeira linha. E o 4 é 1 vezes 3 mais 1, essa segunda linha. Aqui eu vou isolar o resto, tá? Então, o 1 é igual a 4 menos 1 vezes 3. Então, 1 vezes 3 passa para o outro lado, ele vai com sinal negativo. E o 3 é igual a 7 menos 1 vezes 4, que está aqui na segunda linha. O 1 é igual a 4 menos 1 vezes 3, então no lugar do 3 eu vou substituir por 7 menos 1 vezes 4, que é o que está aqui. Então eu tenho que 1 é igual a 4 menos 1 vezes 7 e menos com menos mais 1 vezes 4. Tá? Então eu tenho que o 1 é igual. Aqui eu tenho menos 1 vezes 7, que está aqui. E aqui eu tenho 4, é a mesma coisa que 1 vezes 4. Mais 1 vezes 4 dá 2 vezes 4. Ou 4 vezes 2, né? Eu vou fazer aqui o seguinte. Como aqui eu tenho 142 e aqui eu tenho 1, eu tenho que multiplicar toda essa expressão por 142. Então eu vou ter 142, 1 vezes 142 é 142, é igual a 7. Eu deixo na frente para ele ficar com a estrutura semelhante ao que eu tenho aqui, né? Vezes menos 1. Então, menos 1 vezes 142 dá 7 vezes menos 142. Mais 4 vezes 142 vezes 2 dá 284. Então, agora eu inicio aqui com 7 vezes menos 142, mais 4 vezes 284, igual, aí deixa do outro lado 142, para ele ficar semelhante, com a estrutura semelhante ao que eu tenho aqui para eu poder comparar. Então, por comparação, eu tiro que o x0 é igual a menos 142 e o y0 é igual a 284. Solução geral. Essa expressão que foi dada inicialmente, eu calculei o x0 e o y0, eu sei que o a é igual a 7, aqui, no lugar de onde eu tenho aqui 7x, e o b vale 4. E o máximo divisor comum entre 7 e 4 é 1, que é o d. Então, eu tenho aqui a expressão do x e do y. É só substituir os valores. Eu chego nessas expressões, que x é igual a menos 142 mais 4t, y é igual a 284 menos 7t. Essas são as soluções. Com o t, ele tem que ser um número inteiro. No caso aqui, o x, como condição, o x tem que ser maior que zero e o y maior que zero, pelo que foi dado no enunciado. Então, o x o que é? Menos 142 mais 4t é maior que zero. Então, 4t, passo 142 para o outro lado, ele vai menos 142 para o outro lado, né? Ele passa como mais 142, então eu tenho que ter 142 dividido por 4.
né? T maior, né? 142 dividido por 4. Então, T maior que 35,5. Y maior que zero, o Y é 284 menos 7T. Então, maior que zero. Eu tenho aqui, eu vou separar aqui, eu vou deixar menos 7T, maior, passo 284 para o outro lado, ele vai como menos 284. Como o coeficiente de t ele é negativo aqui, eu tenho que multiplicar essa expressão toda por menos 1. Então, eu vou ter 7t aqui e vou ter aqui, em vez de menos 284, eu vou ter aqui 284. E como eu multipliquei por menos 1, inverte o sinal. Onde tem maior aqui, eu vou ter menor aqui. Então, eu vou ter que t é menor que 284 dividido por 7, ou seja, t é menor que 40,57. Então, de acordo com essas informações, eu tiro aqui que eu monto essa expressão, né? E analisando ela, eu chego à conclusão que t deve ser um número inteiro e, como ele é maior que 35,5, ele é 36. Ele pode ser 37, 38, 39, 40. Ele para em 40 porque o t tem que ser menor que 40,57. Então, essas opções aqui, para o valor de t, são as que podem ser usadas para a resolução do problema. Analisando as sentenças gerais que determinam o número de carros e de motocicletas, podemos perceber que quanto maior o valor de t, maior será o número de carros e menor o de motos. E quanto menor o valor de t, maior será o número de motos e menor o número de carros. Ou seja, quando t igual a 40, temos o número máximo de carros, e quando t igual a 36, teremos o número máximo de motocicletas. Então, aqui só para a gente ver. Para t igual a 36, eu substituo 36 nessa equação de x, eu vou ter x igual a 2. E substituo 36 nessa equação de y, eu vou ter y igual a 32. Agora, para t igual a 40, eu substituo na expressão de x aqui o t por 40, chego a x igual a 18, e substituo 40 na expressão de y, chego no valor de y igual a 4. Tá? Então, como ele quer saber qual o número máximo de motos que passou pelo pedágio, o número de motos máximo, né, é 32, porque o número de motos é representado por y. Né? Então, aqui 32 é o número máximo de motos e o 4 é o mínimo. Então, eu posso dizer que o número o número máximo de motos que passou pelo pedágio é 32. Olhando aqui as alternativas de respostas, eu vejo, portanto, que a opção correta é a opção E, de elefante.